sou a Raíssa Lomonte e este é o Tech Startups, nosso programa sobre tecnologia e inovação no agronegócio, transmitido para todo o país. Hoje nós vamos falar do crescimento das plataformas digitais no Brasil, incluindo o setor de crédito rural. Como a gente já sabe, com as agências bancárias fechadas na época da pandemia, apenas intensificou esse movimento, né? Então, as plataformas digitais tiveram aí um protagonismo nesse período de lockdown. E hoje o nosso bate-papo é sobre essas inovações com o Gabriel Nascimento, CEO da startup YouLend, que atua nesse segmento. Gabriel, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui conosco. Olá, Raíssa, tudo bem? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, um prazer participar aqui do programa com vocês. O prazer é nosso te receber. Então vamos lá, Gabriel, o que é a startup de vocês? Quando surgiu essa iniciativa? Quando a empresa passou a operar? Show. Explicando de forma bem simplificada, Raíssa, a YouLend é uma plataforma fintech que atua com a desintermediação do acesso a capital. A gente poderia citar nomes aqui, mercado de capitais, falar em termos mais robuscados aqui, mas de forma bem simples a gente conecta investidores com capital para emprestar a empreendedores, a empresas, produtores rurais que tenham necessidade de capital para expandir a produção, para investir, para gerar mais retorno, gerar emprego e todo o resultado positivo aí que o empreendedorismo gera no Brasil. A ideia surgiu, eu e a Bia, cofundadora aqui, a gente costuma dizer que a gente não reinventou a roda, na verdade foi uma questão de timing regulatório, porque o que a gente faz aqui nos Estados Unidos e na Europa já existe há mais de 15 anos. O conceito é bem simples, basicamente o crédito no Brasil, 80% dele é concedido pelos 5 grandes bancos. Então ele é muito bancarizado, muito concentrado. Porque o banco ele capta o dinheiro do investidor e empresta para o empreendedor, para o produtor. E o conceito aqui é bem simples, por que não permitir que o investidor empreste o dinheiro diretamente ao empreendedor? Com isso, a gente tem uma conexão direta, a gente acaba reduzindo taxas de crédito para os tomadores e os investidores acabam tendo rendimentos bem maiores aí do que o capital parado no banco, na poupança. Então, o conceito é bem simples. E isso surgiu aqui no Brasil em 2018, que foi uma evolução da regulação do Banco Central. Ali, por volta de 2016, o Banco Central publicou um relatório mostrando quais eram as principais causas das altas taxas de juros no Brasil. E entre essas causas, entre as maiores dela ali, estava a concentração bancária. Então, você tinha o mercado de crédito muito concentrado em apenas 5 grandes bancos. Você tinha pouca competição ali, né? Praticamente um oligopólio. Você tinha a abertura do mercado para fintechs, ela veio um pouco para estimular essa inovação na concessão do crédito, essa eficiência de processo e possibilitar a facilidade do acesso a capital, a competição entre as instituições financeiras e redução das taxas de juros aí no Brasil, que é uma coisa benéfica para a economia como um todo. Muito bem, só para a gente ilustrar para o nosso telespectador, nesse modelo vocês retiram aí o famoso spread bancário, é isso? Há uma taxa menor cobrada pelas empresas? Como vocês se remuneram, inclusive, Gabriel? Exatamente, vamos lá. Existe um consenso aqui no mercado brasileiro que o investidor, todo mundo que coloca o dinheiro no banco acha que rende pouco. E todo mundo que toma empréstimo no banco acha que o juros é muito alto. Onde vai parar esse dinheiro? Esse é o famoso spread bancário. O tomador, o banco empresta o dinheiro a taxas de juros de 40%, 50%, 60% ao ano e paga para o investidor taxa Selic ali, que hoje em dia está em 11% ao ano, quando chega na Selic, né? Se for na poupança, nem isso. Então, essa diferença é o spread bancário. Na relação, na plataforma da YouLend, como não existe o banco no meio, não existe intermediação bancária, então 100% dos juros que o tomador vai pagar é do investidor. A YouLend, ela é remunerada no meio, nesse meio, por um serviço de capitais e recursos para as empresas. Um outro paralelo que a gente faz aqui é emissão de debêntures, né? Então, a gente diz que a plataforma da YouLend é uma plataforma de Open Credit e a gente capta recursos para os tomadores num processo bem semelhante ao que é
o que as grandes empresas fazem de debêntures, que você lança pequenos títulos de dívida no mercado e investidores compram, você está captando esse recurso aí, esse crédito direto dos investidores e pagando os juros direto para os investidores. Acontece que debenture é um tipo de emissão de dívida, é um processo de captação de recurso acessível só a grandes empresas. Você tem que ser uma empresa de capital aberto, tem que fazer uma oferta pública, é um processo bem demorado, burocrático e caro. E na YouLend a gente praticamente está digitalizando esse acesso a capital, então a gente tem uma pequena remuneração ali pelo tomador de crédito utilizar a nossa plataforma para captar esse recurso diretamente de investidores, de fundos de investimento aí do mercado, que é um crédito não bancário, né? Sei, Gabriel, é como eu falo... E as taxas, desculpa, as taxas elas acabam sendo menor, porque você não tem ali os custos do banco, né? De custo de agência, custo operacional, as alíquotas tributárias de banco. Então, você acaba conseguindo tirar esse valor do spread bancário e dissipar para a economia como um todo. Essa foi até uma tendência, né? Vinda muito também com a pandemia, a gente viu as fintechs aí deslanchando, né? Qual a importância da regulamentação? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? A regulamentação do Banco Central, né? Ter evoluído para acompanhar essas mudanças que a gente está vendo hoje. Perfeito. Existe um trade-off. A gente acha que a gente é sempre a favor da abertura, da evolução da regulação quando ela vem para beneficiar a economia. E o mercado bancário tradicional, no Brasil, a gente tem ali décadas e décadas funcionando da mesma forma. Então, é um movimento que já aconteceu nos países mais desenvolvidos, de você ter esses novos players fazendo serviços financeiros de formas inovadoras, mais eficientes. Então, isso é sempre benéfico para a economia. Agora, a abertura regulatória também, a gente não pode querer que ela seja feita do dia para a noite e simplesmente rasgarmos regras, agora é tecnologia, esquece o que ocorreu no passado, por uma questão de que a regulação ela é importante principalmente no sistema financeiro para proteger sempre o mercado, né? Para proteger de fraudes, de golpes, proteger a segurança do sistema financeiro como um todo. Então, o banco ele é a gente diz que os serviços bancários no Brasil eles são bem caros, mas por outro lado também, quando teve a crise de 2008 ali do segmento a bolha imobiliária nos Estados Unidos, que a gente viu o governo tendo que resgatar muito banco lá, no Brasil a gente tinha um cenário de segurança ali dos bancos, um balanço dos bancos muito mais forte. Então a regulação ela tem que evoluir para que o mercado fique mais eficiente, até para os produtores, para as empresas, para que você tenha acesso a capital, a serviços financeiros mais eficientes e mais baratos, para alavancar a economia, para alavancar a produção, mas ela sempre existe um ponto de equilíbrio aí na regulação entre você abrir demais e abrir de forma consciente, né? Você citou aí os Estados Unidos, eu já ia até te perguntar como o Brasil tem se posicionado nesse modelo financeiro digital. A gente está à frente aí, então, das grandes potências, como os Estados Unidos, como é que está o nosso sistema? É um exemplo? A gente não diria que estamos à frente, né? Mas estamos caminhando com as boas práticas dos americanos, da União Europeia. O nosso mercado financeiro, infelizmente, ele não é o mais desenvolvido. Nosso mercado de capitais, ele não é o mais desenvolvido. Você vê a quantidade de investidores na bolsa, a quantidade de valor transacionado em investimentos não bancários, em fluxo em mercado de capitais, indo para IPO de empresas, indo para dívida de empresas, para a esfera produtiva. A gente ainda está bem atrás dos Estados Unidos e Europa, infelizmente. Mas tem também os seus pontos positivos do sistema financeiro ser um pouco mais fechado por aqui, que é o caso da crise de 2008 ali, que a gente teve uma prova de que o balanço dos nossos bancos ali, ele é bem mais forte e ele aguenta intempéries ali, períodos de imprevisibilidades ali, soluços econômicos, né, de forma um pouco mais tranquila do que alguns outros sistemas financeiros mais avançados que o nosso.
Tá certo. E qual a grande barreira hoje, Gabriel, no mercado digital? As pessoas ainda ficam em dúvida se é realmente seguro? Ficam, Raíssa. Basicamente, a gente entende que a nossa plataforma, a IULend, esse modelo de conectar investidores diretamente a tomadores de crédito, e a gente tem financiado muito o segmento do agronegócio, porque isso representa aí praticamente 1/3 do PIB hoje em dia, né? Então a gente concede de crédito para todos os segmentos, mas o agro, ele representa aqui hoje em dia aproximadamente 30% da nossa carteira. Então a gente consegue conceder crédito para produtores rurais, para investir na produção, para terminar uma colheita, para comprar insumos, pagar coisas à vista ali com uma taxa bem atrativa, bem próxima do que bancos tradicionais fazem aí hoje em dia, de forma bem mais ágil, bem mais facilitada. Desculpa, Raíssa, consegue repetir a pergunta que eu perdi o cerne dela? É isso aí, eu te perguntei se as pessoas ainda ficam com receio, né? Tem aquela questão, será que eu vou ser hackeado, vou ser roubado? Quais são as barreiras, né, desse mundo digital financeiro? Perfeito. Então, tem o receio. A gente acredita que esse modelo de negócio que a gente está operando, ele, como é uma coisa recente, tem 3 anos no Brasil, então a gente faz um paralelo com a Bolsa, quando surgiram as primeiras corretoras digitalizadas, o home broker, há 20, 25 anos atrás. Na época, o Brasil tinha 200 mil de investidores na Bolsa, 200 mil investidores na Bolsa. Isso era bem atrás também dos Estados Unidos, existia uma desconfiança, etc. e tal. Hoje em dia, nós já temos aí quase 2 milhões de CPFs de investidores na Bolsa. Esse processo de inovação, de conhecimento financeiro, da confiança das pessoas nessas novas tecnologias, ela é lenta. Na Bolsa demorou 25 anos, hoje em dia as coisas estão mais rápidas, a tecnologia, Instagram, a disseminação de informação é mais rápida, mas mesmo assim o Brasil ele é um país bem conservador, né, em termos de serviços financeiros, de tomar risco, de novas tecnologias. Aqui o investidor ele é bem conservador em termos de deixar o dinheiro. Tem gente que não confia nos bancos hoje em dia, que estão entre nossos bancos, estão entre as empresas mais valiosas aí do mundo. Tem gente que ainda prefere deixar o dinheiro no colchão, né? Então, tem essa questão dessa desconfiança, mas isso vem evoluindo de forma significante. E esses canais, esses canais de inovação, igual o programa aqui de vocês, falar um pouco de fintech, de crédito para o agro, de inovações, de agritech, eles são importantes para a gente conseguir fazer essas novas tecnologias, esses novos conhecimentos, esses benefícios chegarem na ponta, no conhecimento ali das pessoas, tanto dos tomadores de crédito quanto dos investidores. Daqui a pouco eu vou querer saber mais sobre esse trabalho de vocês específico para o agronegócio, mas eu queria te perguntar se essa onda aí das fintechs, quem é o público-alvo, Gabriel? São os desbancarizados, digamos assim, aquelas pessoas que não têm mais paciência, é o público mais jovem, que está mais antenado com as tecnologias, que quer algo mais prático. Qual o perfil dessas fintechs? Tem fintech para todos os nichos hoje em dia, viu? A IULend, especificamente, ela concede crédito para produtores, empreendedores ali que tenham receita, faturamento entre 1,5 milhão anual até 100, 200 milhões, não tem teto. E sempre crédito para ou produção rural ou para empreendedorismo no geral, né? Ou para empresas a gente concede. E para investidor aqui, a partir de R$2.000, o investidor já abre uma conta e começa a investir aqui no crédito privado, começa a emprestar dinheiro aí para os negócios e formar uma carteira de crédito como se ele fosse um banco, né? Ele emprestando dinheiro ali. Agora, quanto a fintechs em geral, nós temos os nichos mais diversificados porque a gente está num período de a regulação abriu, né? Permitiu que as fintechs viessem e ganhassem um pouco mais de espaço. Então, naturalmente, a gente tem um movimento agora de muita coisa está sendo testada. Então, a gente tem muita fintech aí de maquininha de cartão, fintech de antecipação de recebíveis para o agro, fintech de securitização para o agro.
e fintechs de meio de pagamento, wallet virtual, conta digital. E aí tem coisas que estão indo muito bem e que descobriram um caminho, uma geração de valor ali, uma eficiência de processo, e tem outras que não tanto. Então, a gente tem fintech para tudo, para todos os nichos de hoje em dia, e o que vai acontecer no mercado daqui a uns anos é que aquelas que realmente gerarem valor, elas vão se consolidar e vão prosperar, vão caminhar aí para chegar no tamanho que uma XP Investimentos chegou, que um Nubank chegou. Tudo bem, agora falando então do trabalho de vocês para o agronegócio, a fintech vem também um momento em que a gente tem pouca oferta de crédito hoje no país, né? A gente tem as linhas aí do governo foram suspensas, algumas, então é um apoio a mais que esse produtor rural tem, né? Queria que você falasse um pouquinho mais dos diferenciais de vocês então para esse público rural. Exatamente, o maior valor que a gente gera para os produtores rurais, para os empreendedores, é que a gente é mais uma alternativa de capital. Os bancos vão continuar concedendo crédito nos volumes que são os mais relevantes para a economia, e a gente é mais uma alternativa. E uma alternativa fácil, desburocratizada e rápida. Em bancos tradicionais, às vezes um produtor, um pequeno empresário, ele vai abrir conta e vai demorar 1, 2 anos para ele ter uma linha de crédito ali aprovada, porque você tem que ter todo um histórico de relacionamento ali com o banco. Na YouLend, não. Feito o cadastro ali para solicitação de crédito, em até 2 dias úteis essa análise está feita e o tomador já sabe qual que é a proposta que ele tem aqui para captar crédito com a gente, qual que é a taxa, qual que é o limite. Então, aqui o grande valor que a gente gera para a economia como um todo, para o agro, somos mais uma alternativa de crédito, embora as taxas de juros elas estão subindo, né? Então, o agro ele é um setor que ele está acostumado com taxas de juros muito boas e esse aumento de custo de capital ele impacta para todo mundo, né? Então, é um período que o empreendedor, o produtor, ele tem que se acostumar ali com uma taxa de juros um pouco mais alta, comendo um pouco de margem, mas o capital, ter à disposição do capital sempre é benéfico, porque depende da oportunidade, depende de onde você vai alocar aquele capital, vale a pena você pagar uns juros de 0,5%, 0,3% a mais, e se for de forma rápida e ágil, né? Um outro paralelo que a gente estava conversando com um cliente aqui também há poucos dias atrás, você tomar crédito para que sua lavoura seja 100% financiada por crédito, ou sua produção seja 100% financiada por crédito, nessas taxas de juros do Brasil atual, é difícil você conseguir obter retorno nisso daí. Agora, aquele crédito que você precisa para complementar uma área plantada, para aproveitar uma oportunidade de compra de terra, imagine quem comprou terra 1, 2 anos atrás, isso daí valorizou 30% praticamente. E a produção ali, se for bem gerida, de forma eficiente, o preço das commodities. Então, você imagina quem colocou ali, financiou a sua produção, a sua expansão, 80% com capital próprio ali, e por uma oportunidade tomou um recurso, taxa de 1% ao mês, 2%, que para o agro é uma taxa alta, mas no cenário de realidade de taxa de juros que a gente está no Brasil não é tão alta assim. Mas o retorno que você pode ter em cima disso daí, se a oportunidade for empreendido num negócio adequado, ele é muito vantajoso. Então, para o agro, a gente traz essa proposta de valor aí de ser ágil e ter o capital disponível ali para utilização, para gerar retorno, para gerar aumento de produção, eficiência de produção. Crédito bem aplicado, bem utilizado, é uma ferramenta alavancadora de retorno, de crescimento. Se a gente pegar as empresas listadas em bolsa aí do Brasil, quase 99% delas são empresas que cresceram tomando crédito, investindo, obtendo retorno, se alavancando de forma saudável, né? Então, a YouLend vem para ser mais uma alternativa de capital para fomentar empreendedorismo, fomentar a produção do agro no Brasil em geral.
E agora, para quem vai investir, para quem vai emprestar esse recurso, como vocês ajudam, né, esse investidor a escolher a empresa? Vocês fornecem relatórios? Como fica do outro lado do balcão, né, para quem está colocando o recurso? Perfeito. Toda solicitação de crédito que chega aqui passa por uma análise. A gente tem um algoritmo de inteligência artificial que vai fazer essa análise, vai selecionar as empresas que têm capacidade adequada de pagamento e não. E aí a gente faz um relatório. O investidor, quando ele se cadastra no nosso site, ele vai começar a investir, ele tem lá a listagem dos negócios, dos empreendimentos, das empresas que estão captando recurso, e aí tem um relatório falando o que a empresa faz, foto da produção da empresa, um relatório básico da situação econômico-financeira, como está o crescimento do faturamento dessa empresa, qual mercado ela atua. Tem um relatório simples ali, onde ele consegue ter uma visão geral de aonde ele está alocando esse capital aí na esfera produtiva para poder também mensurar um pouco do risco dele, daquela empresa vir a um processo de recuperação judicial, falência, versus o retorno de juros que ele está obtendo ali naquela operação. Tá certo. Bom, agora falando mais de uma parte institucional, digamos assim, vocês receberam um aporte financeiro, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente e em como esses recursos vão ser investidos. Qual a expectativa de vocês também de crescimento? Perfeito. Recebemos a gente, nos últimos 12 meses, aí a gente recebeu aproximadamente 7 milhões de reais para a caixa da companhia, para a caixa da Euland, para a gente estar investindo em tecnologia, investindo cada vez mais aqui na disseminação dessa modalidade de negócio no Brasil, trazer clientes e parte desse recurso também a gente captou ao mercado agora 35 milhões de reais para criar, e futuramente agora a gente está em processo de ampliação, de um fundo de investimento que ele capta dinheiro, investidores maiores, investidores institucionais, que não chegam ali, não vão criar conta na nossa plataforma, escolher a empresa que ele vai emprestar. Então, esse fundo, ele capta dinheiro de investidores maiores, cotistas, e a gente acaba colocando esse dinheiro também, aplicando ele nos empréstimos aí para os empreendedores que tomam na plataforma. Então, a expectativa é que esse fundo termine o ano com um patrimônio líquido aí de 100 milhões de reais e mais a plataforma também encerre aí temos aí investidos aí pela plataforma, concedidos de empréstimos 100 milhões de reais nesses 3 anos aí de operação, e a expectativa é que esse volume aí dobre ou triplique nos próximos 12 meses. Muito bem, Gabriel, olha, muito obrigada pelas informações que você trouxe, pela sua participação aqui conosco. Vou deixar você se despedir dos nossos assinantes e passar alguma mensagem final. Obrigado, pessoal. Eu acho que a iniciativa aí, a gente quer contribuir cada vez mais. O agro, ele está num momento, a bola da vez, né? E assim, a economia como um todo no Brasil nunca é fácil. Parece que a gente sempre está passando por algum percalço, por alguma crise, mas, assim, temos um potencial de crescimento aí fenomenal pela frente. Onde tem crise, tem oportunidade, e a gente está aqui para contribuir. A gente quer desintermediar o acesso a capital, a gente quer cada vez colocar liquidez aí na economia para que esses empreendedores aí fantásticos do Brasil consigam cada vez nos elevar a próximos patamares. Tá certo, Gabriel, recado dado. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Obrigado, eu. Até mais. Gente, nosso programa vai ficando por aqui. Antes, eu vou passar o nosso WhatsApp para você. É o DDD 11, número 937007883. Está aí na sua tela. Você pode passar a sua sugestão de pauta e entrar em contato com a nossa produção, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela audiência. A gente se vê durante a programação do AgroMais. Tchau!